Estou aqui hoje com o Dr. Diego Macedo, maior advogado de São João do Meriti, se não do Rio de Janeiro. Ouço muito falar do senhor, às vezes bem, às vezes mal. Às vezes é um advogado que arruma confusão onde vai, mas o que a gente vai fazer pelos direitos do cliente? Qual é essa limitação pelos direitos daqueles que estão nos contratando, alimentando nossa família, né? Em função do direito daquela pessoa. Então, doutor Diego Macedo, qual é aí, faz a sua apresentação aí, tem que falar perto do microfone, faz a sua apresentação. Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, meu nome é Diego Macedo, eu sou advogado, sou militante, e originário da comarca de São João do Meriti. A minha subseção é a de São João do Meriti, em que pese a minha atuação pela subseção seja até um tanto limitada, mas de toda maneira cabe ressaltar que minha subseção é de São João do Meriti, é o local no qual eu iniciei a minha vida na advocacia, passando pelo Poder Judiciário, pela Defensoria Pública e até mesmo em determinados trabalhos como voluntário pelo Ministério Público. Então, com esse apanhado de informações adquiridas durante o momento de estágio, foi possível construir uma personalidade de trabalho. Então, muitas das vezes, quando a pessoa faz uma crítica, como o próprio doutor disse sobre a nossa atuação, muitas das vezes é porque ela, na realidade, não compreende o que é que o advogado enfrenta para, em determinados pontos, ter a necessidade de ser um pouco mais áspero na sua atuação. Então, por óbvio, sempre haverá pessoas que não falam bem e mal do advogado. Até porque, se ninguém falar do advogado, é sinal que ele não está tendo expressão, ou pelo menos não está tendo um mínimo de projeção na sua carreira. Doutor, como enfrentar na prática essas pessoas difíceis, né? Como enfrentar na prática um promotor difícil, um promotor duro, um juiz duro, ou um delegado duro, um inspetor lá mal intencionado, alguém que queira te minimizar? Como enfrentar essa situação? Doutor, ocorre uma simples questão. Por quê? Muitas das vezes, quando nós vamos falar sobre o nosso trabalho enquanto advogado, enfrentamos, por óbvio, delegados de polícia que têm uma postura mais rígida, promotores de justiça, magistrados que têm uma posição punitivista. No entanto, o enfrentamento, muitas das vezes, ele pode e acaba, em determinados momentos, chegando a uma situação um pouco mais acalorada, porém, a maneira mais tranquila de lidar com uma situação dessa é dentro da técnica. Até porque, por óbvio, o advogado ele não sai de casa esperando encontrar boas pessoas que vão trabalhar sorrindo o tempo inteiro. Porque a advocacia é criminal, né? A coisa já é obscura por si só. Exatamente, até porque o advogado em si ele é um extraneutro. Ele chega na delegacia, ele não está na casa do advogado. Ele chega no Ministério Público, a casa não é do advogado. E quando ele chega no judiciário, a casa também não é do advogado. E em que pese seja um prédio público, sabemos nós que as instituições que exercem o poder, a bem da verdade, elas se visualizam como detentoras de força. E através do monopólio da força decidido pelo Estado, eles buscam manter um certo afastamento da advocacia. Principalmente daqueles que militam na área criminal. Até porque o trabalho do advogado criminal, muitas das vezes, não é trabalhar uma confissão, mas trabalhar teses defensivas que o Poder Judiciário ele não gosta de enfrentar. Por exemplo, se o advogado for trabalhar uma questão de nulidade ocorrida em uma delegacia de polícia, por conta da atuação de um delegado de polícia. Porque, se em determinado momento fica evidenciado que um depoimento foi obtido através de coação, e você busca demonstrar isso nos autos, você consegue demonstrar que existe uma nulidade procedimental. Sendo que são questões que as autoridades elas não gostam de discutir. Elas gostam de entregar uma decisão judicial. E muitas das vezes, para isso, elas passam por cima de tudo, de qualquer coisa. E nós, advogados, vamos estar do outro lado da força, dizendo o seguinte: existe uma coisa chamada devido processo legal. O delegado não é obrigado a gostar do advogado. O promotor não é obrigado a gostar do advogado. E nem mesmo o juiz. Sendo que, muito embora não goste do advogado, existe a obrigação de amar a lei. E amar a lei faz com que eles sigam um rito que já vem previsto na nossa legislação. Então, o caminho mais fácil para lidar com essas pessoas que têm essa posição
mais acalorada, mais acentuada em desfavor do advogado é justamente buscar demonstrar que existe um procedimento e que esse procedimento tem que ser respeitado, ainda que para isso eles criem uma barreira contra o advogado. Até porque, se você chega em uma delegacia de polícia no momento de um flagrante, é óbvio que o advogado ali ele é a pessoa que vai ser vista como aquele que vai atrapalhar o trabalho da polícia. Até porque, imagina um determinado cenário em que seu cliente é preso, levado para a delegacia de polícia, estando ao poder dos policiais um telefone celular, uma única pessoa presa e outros indivíduos ainda sendo perseguidos pela polícia. O policial tem apenas o telefone celular. E ele sabe que, sem autorização do detido, ele não pode acessar aquele aparelho. Mas ele também sabe que, se aquela pessoa detida não tiver um advogado ao seu lado, ele vai acessar. Você ainda acredita mesmo que todo e qualquer policial deseja que o advogado chegue antes do acesso a essas informações? Então o advogado, quando chega, ele na realidade é uma pessoa que colocar freio na atividade do Estado, quando a atividade for ilegal. E em determinadas situações, o ímpeto de querer buscar a verdade real faz com que as pessoas pratiquem determinadas condutas que não encontram qualquer respaldo pela legislação. O senhor não acha que isso, de certa forma, não atrapalharia a atividade do advogado na delegacia? Por exemplo, o senhor chegar lá e o senhor tomar o dobro de chá de cadeira de um advogado que tenha mais entrada, que tenha mais chegada ali naquela delegacia? Ou não? Ou é uma impressão falsa? Everton, você até tocou em um ponto sobre um fato que ocorreu essa semana. Veja bem, em determinada delegacia da Baixada Fluminense, mais precisamente no início da semana, ocorreu uma situação de um auto de prisão em flagrante, em que eu cheguei na unidade policial, me identifiquei para o policial como advogado, perguntei se meu cliente estava detido na delegacia, e sabemos nós que em muitas delegacias você não vai encontrar no balcão um policial. Ali existe um funcionário da prefeitura que trabalha tão somente prestando informações. E esse funcionário ele não tem qualquer vínculo com a polícia. Ele é apenas uma pessoa que fica ali prestando informações e orientando as pessoas, fazendo muitas das vezes uma triagem. E é muito comum encontrar nas delegacias de polícias uma folha A4 com uma numeração feita à caneta, relacionando as pessoas que chegaram na delegacia e a natureza do procedimento que será analisado pela autoridade policial. E dentro disso, veja bem o que aconteceu. Eu cheguei até a delegacia de polícia, me anunciei para a autoridade policial. Esta pessoa, que não é um agente do Estado na qualidade de policial civil... Isso é um amendoim? Por hora não. Ela vai lá me dar a seguinte informação. Doutor, nós não sabemos se o seu cliente está na delegacia. Logo em seguida, eu anunciei mais uma vez. Já que a senhora não tem conhecimento se a pessoa detida é o meu cliente, me faça um favor. Anuncie para a autoridade policial que aqui está um advogado questionando sobre a identificação da pessoa presa. Fato levado ao conhecimento da autoridade policial. A autoridade policial pega e diz o seguinte: peça para o doutor aguardar um instante. Até então, tudo dentro da normalidade. A equipe de polícia havia acabado de chegar e ainda havia uma equipe em diligência. Passado alguns minutos, eu mais uma vez questionei: doutora, até porque eu tenho o hábito de chamar todo mundo de doutor e de doutora. Doutora, a senhora mais uma vez pode anunciar ao delegado de polícia que eu sou advogado e preciso de saber se é o meu cliente que está preso? Ela foi até o delegado e me retornou e disse o seguinte: doutor, como nós não sabemos a identificação da pessoa que está presa, e o delegado também não sabe, e a pessoa presa se nega a fornecer o nome, o delegado disse que não tem como te afirmar se a pessoa presa é o seu cliente, em que pede o senhor esteja aqui nos fornecendo o nome completo do seu cliente. Com isso, mais uma vez eu solicitei a ela: a senhora pode mais uma vez anunciar ao delegado? Ela tornou a dizer o seguinte:
doutor, o delegado já disse que é para o doutor esperar. Sendo que retornei à delegacia, fiquei do lado de fora, até que então visualizei um indivíduo que estava sentado no saguão da delegacia, ingressar e chegar até o chefe da delegacia. Chefe da delegacia é uma pessoa que é de confiança da autoridade policial e que ocupa uma condição de coordenador dos trabalhos. E dentro disso, esse chefe da delegacia verbalizou, sem saber que já estava dentro do saguão, o seguinte: avisa para o advogado que se ele quiser ele tem que aguardar. Até então, estava tudo normal, sendo que a pessoa não sabia que eu estava ali, que eu havia ouvido o que ela havia dito, o delegado também não sabia que essa pessoa, ou de repente o delegado sabia, mas ele preferiu fingir que não sabia, que essa pessoa teve acesso antes de mim na conta de advogado. Então, de maneira imediata, falei para ela mais uma vez: senhora, avisa o delegado que eu preciso de conversar com ele sobre o meu cliente que está preso. E se ele mais uma vez dizer que não é possível fornecer a identificação do detido, eu vou precisar de acionar a corregedoria de polícia para poder compreender o que está acontecendo dentro desta delegacia. E, além disso, nós vamos ter que compreender por que uma pessoa não identificada acessa a delegacia antes do policial, tem acesso ao preso, sai pela porta dos fundos e entra pela porta da frente. Se o delegado quiser, nós podemos solicitar a presença da corregedoria, aí ele explica isso ao corregedor. De maneira imediata, rapidamente descobriram que era o meu cliente, rapidamente me deram acesso, e na hora que eu fui conversar com o meu cliente, o delegado falou o seguinte: doutor, aqui não tem sala para advogado. Se o senhor quiser conversar com o seu constituinte, é dentro do porquinho. Lá em Belfor Roxo, na 54. Eu não vou dizer qual delegacia. Até porque fica muito específico aí, fica bem específico. Tranquilo, pode ser na 64. Mas Baixada Fluminense. Nisso eu ingressei dentro do porquinho e fui conversar com o meu constituinte. Pelo buraquinho quadradinho? Não, dentro mesmo do porquinho. O senhor entrou ali é onde tem porquinho. o sumidouro. Entrei, eu comecei a conversar com o meu constituinte. Primeira pergunta que eu fiz a ele: meu caro, alguém veio falar com você? Poxa, doutor, veio sim. Aquele cidadão que saiu pela porta dos fundos veio até aqui. Eu falei: tá, bacana. Então, fica quieto, eu vou ver como está o procedimento e depois vamos seguir. Nisso, eu saí, estava o delegado de polícia, com o chefe da delegacia e o outro policial, e eu solicitei ao delegado se poderia ter um particular com ele, uma prosa em particular. Eu não sei o que o delegado imaginou que poderia ser, talvez pensou que era alguma proposta indecente, mas ele disse o seguinte: doutor, se quiser falar algo comigo, pode falar na frente dos meus policiais. De maneira imediata, eu peguei para o doutor, já que é para falar na frente dos seus policiais, veja bem, gostaria de saber quem é o cidadão que ingressou na delegacia antes do advogado e teve acesso ao preso, e se o senhor tem conhecimento sobre isso. O delegado, não sei o que ele esperava ouvir de mim, mas ele imediatamente afirmou de maneira negativa, como se ninguém tivesse ingressado na delegacia, sendo que hoje todas as unidades de polícia, elas contam com o sistema de CFTV. Então eu falei: doutor, já que o senhor não viu, acho que seria adequado certificar pelo CFTV se de fato alguém ingressou na delegacia, porque isso pode dizer como que eu vou passar a enxergar a autoridade policial desta delegacia, se o trabalho é sério ou se o trabalho não é sério. A partir daí, óbvio, né, que o delegado provavelmente tomou conhecimento de que de fato isso ocorreu. O delegado, por óbvio, já prendeu meu cliente, prendeu mesmo, até porque era uma situação de flagrante, não havia o que ser feito. Mas tivemos esse embate em delegacia. E assim, é um embate que infelizmente é muito ruim, mas que acontece. E o advogado que chega na delegacia para poder acompanhar esse flagrante, ele é aquela pessoa que ninguém quer ver. Até porque, se eu não chego na delegacia, será que o telefone da pessoa não seria completamente vilipendiado, invadido, obtidas informações sem ordem judicial? Se eu não estou em delegacia, como que estaria a integridade física do preso? Se eu não vou até a delegacia, como que essa pessoa prestaria um depoimento? Se eu não vou até a delegacia, o que será que não poderia ocorrer durante esse flagrante? Até porque
Enquanto a pessoa está sob a custódia de autoridade policial, se não tiver qualquer advogado acompanhando, a pessoa ela fica à disposição dos policiais. A pessoa fica dentro de um porquinho, ela vai para uma sala de um policial, vai para a sala do outro, faz o procedimento de identificação, passa por um auto de reconhecimento que é completamente nulo, é impossível admitir um auto de reconhecimento realizado em delegacia como se fosse válido. Então, são situações que ocorrem. E o advogado, quando chega para acompanhar um flagrante, justamente por isso, ele é visto como um indesejável, aquele que está ali somente para atrapalhar. Quando, na realidade, o advogado, quando atua durante um flagrante, ele tanto resguarda o direito do seu constituinte, como também resguarda o direito da autoridade policial para não ser eventualmente acusado de abuso de autoridade. Então, ao invés das autoridades enxergarem um advogado como uma peça ruim no procedimento, deveria enxergá-lo como um agente garantidor, que garante tanto o direito do preso, como também garante a legitimidade do ato que está sendo praticado. Por exemplo, um novo advogado chegou na delegacia e lá aconteceu, por exemplo, isso que estava acontecendo com o senhor. Como ele deve se portar dentro assim da instituição da OAB em relação a ilegalidades que aconteçam ali no momento da delegacia, por exemplo, 1h, 2h da manhã? Primeiro, né, Everton, uma questão até de orientação. Eu, particularmente, não orientaria nenhum jovem advogado a ir sozinho na delegacia. Por quê? Primeiro, não basta que você tenha um conhecimento sobre legislação penal e processual penal. Não é suficiente. Até porque o conhecimento técnico ele vai te resguardar em muitas coisas. Vai te resguardar em juízo. Agora, a nível de delegacia, você tem que saber como a coisa funciona, como essa engrenagem vai funcionar. Até porque, se o policial chegar para o jovem advogado e falar, doutor, você não vai ingressar na delegacia. Será que aquele jovem advogado que está na delegacia, 2h da manhã, vai querer contrapor a ordem de uma autoridade policial? Eu acredito que não. Eu digo isso porque já tive diversas situações em que advogados me ligaram chorando porque o policial simplesmente falou o seguinte, doutor, você não vai assistir o seu cliente. Fato ocorrido no ano de 2020 na 64TP. Uma advogada me ligou chorando porque um policial deu um tapa no balcão da delegacia e disse que ela não iria atender o cliente dela. A advogada, muito educada, mas também ficou muito desesperada, sentou na delegacia e me ligou aos prantos, dizendo, Diego, pelo amor de Deus, o que eu faço? Falei, primeiro ponto, sai daí. Por quê? Você não tem a expertise para trabalhar nesse momento. Segundo, você emocionalmente não vai conseguir desempenhar suas funções. Terceiro, você já foi atacada e esse ataque ele fez com que você se sentisse acuado dentro da delegacia. Então você já não vai mais conseguir raciocinar tudo o que está acontecendo para conseguir determinar qual tipo de atitude tomar. Até porque o flagrante na delegacia, ele não acontece com apenas uma única pessoa presa. A regra, né, é que você tenha pelo menos 2 pessoas presas. Então você imagina bem, durante o momento que você está conversando com um cliente seu, o policial te diz assim, doutor Everton, eu vou levar o seu cliente para fazer com ele as fotografias para poder atualizar o portal de segurança. Só que enquanto você está aqui atendendo o seu cliente, o delegado já está na outra sala atendendo outro. No momento que esse outro vai para o reconhecimento, o delegado está ouvindo o outro, colhendo informação. No momento que você está acompanhando o reconhecimento, o policial está com o telefone acessando as informações. Então, assim, não é adequado que o advogado recém-formado vá sozinho até uma delegacia de polícia. O ideal é que ele busque orientação com outros colegas que já estão na área trabalhando, até para poder ele começar a se habituar, saber como a coisa funciona, para poder depois ele começar a trabalhar sozinho, começar a caminhar nessa estrada, porque não adianta que ele vá com arcabouço jurídico a nível de inquérito policial muito grande e não saiba como proceder em determinadas questões. Porque você vai pegar um policial que vai falar para o seu cliente assim, ó, meu amigo, a gente sabe de tudo, pode prestar o depoimento.
Isso seria uma hipótese de coação? Depende. Agora, se o advogado não conhecer a lei de abuso de autoridade, ele vai saber como se comportar? Se o policial não deixar que o advogado tenha uma entrevista reservada com o seu constituinte, o advogado está tendo a sua prerrogativa violada, será que ele vai saber como funciona o atendimento com a prerrogativa da Ordem do Advogado do Brasil para que ele faça as suas prerrogativas serem efetivamente respeitadas? E eu ainda faço um adendo, a prerrogativa não é do advogado, porque o advogado, ele pensa, eu tenho prerrogativas. Não, a prerrogativa é da sociedade. O advogado, ele é um mero instrumento de efetivação dessas prerrogativas. Por quê? O direito a uma entrevista reservada não é do advogado. O direito a uma entrevista reservada é do constituinte. O direito a prestar um depoimento ou não prestar um depoimento não é do advogado, é do constituinte. O direito de ter uma assistência na delegacia, de assistir, não é do advogado, é do constituinte. A prerrogativa é da sociedade. Nós, advogados, somos apenas instrumentos que vão fazer esse direito ser efetivado. Sendo que, muitas das vezes, os advogados dizem, a prerrogativa é do advogado. Não, não é. A prerrogativa é da sociedade e o advogado é um instrumento de efetivação. Então, em nível de delegacia, não é adequado, principalmente na madrugada. Agora, tem uma situação completamente esparsa, que seria uma hipótese de já haver um inquérito policial em andamento, a autoridade policial determina a intimação do seu cliente e o advogado recém-formado, ele toma conhecimento dessa intimação e a partir daí ele passa a atuar. E qual seria o caminho a ser perseguido? O advogado, por óbvio, antes de apresentar o cliente na delegacia, ele vai lá e se habilita no inquérito. Faz a habilitação, passa a ter acesso às informações, tá? Passa a ter acesso às informações e, a partir daí, ele decide se é caso ou não de apresentar o seu constituinte. Até porque, se você simplesmente pegar essa pessoa e apresentar na delegacia, você simplesmente pode pedir que essa pessoa fique presa. E ainda tem outro porém, a nível de Baixada Fluminense. O seu constituinte chega na delegacia com o telefone celular. Acaba o depoimento, o policial fala assim, doutor, preciso checar o e-mail do aparelho do seu cliente. E aqui na Baixada muitas pessoas compram o telefone na Pavuna. Já aconteceu na delegacia, aqui de São João de Meriti. Tudo resolvido, meu cliente preso, a princípio em flagrante, por roubo de carga, 3 pessoas, resolvido, esclarecida a questão do roubo de carga, todo mundo é liberado, o delegado, na hora de liberar todos, faz o seguinte, doutor, vou fazer a restituição dos aparelhos celulares, só que, antes disso, eu vou checar a procedência dos telefones. 2 telefones celulares, procedência lícita, bacana, devolvido. O terceiro telefone celular era de um sequestro em Jacarepaguá. Então, aquele flagrante de roubo que não aconteceu, foi resolvido, se tornou um inquérito policial, mas surgiu o flagrante da receptação. Então, assim, são diversas questões que acontecem que nós precisamos ter muita atenção. Então, não é adequado que o advogado recém-formado vá até uma delegacia de polícia sem que ele tenha uma orientação mínima. Até porque, hoje, e ainda faço um outro adendo, existem diversos cursos na internet dizendo curso sobre como atuar no flagrante, curso de audiência de custódia, curso de delegacia de polícia, pague R$ 29,90. Aí o advogado vai lá, paga esse valor, realiza esse curso e no final das contas o cara não tem preparo nenhum para lidar com determinadas questões. E dentro disso, ele pensa que está exercendo seu papel com maestria e ele acaba, na realidade, colocando o cliente dele numa situação delicada e, dependendo da situação, podendo se complicar também. Até porque o cliente, ele é o melhor amigo do advogado, mas também ele é aquela pessoa que coloca o advogado preso. Basta uma única atitude incorreta. Então, assim, para poder a gente fechar essa nossa linha de raciocínio, se dentro da delegacia de polícia o seu cliente quiser te dar um telefone celular, não pegue. Até porque você não sabe que você vai estar segurando. Beleza? Beleza. Vou partir para algumas perguntas aqui que eu separei. Doutor, como cobrar? Como que um advogado cobra uma pessoa? É por crime? É por... Como que ele cobra? Como é que ele cobra? Como é que ele dá preço? Fala assim, ó, faz o Pix. Brincadeira, mas vamos lá.
Rapaz, como cobrar, né? Essa que é uma questão até um tanto difícil de falar. Por quê? Eu digo isso, posso falar sobre a minha advocacia. No início da advocacia, o advogado ele pula de qualquer altura. Meu amigo, falou que tem um flagrante ali na delegacia, o cara só tem, meu irmão, 500 pratas no bolso, você vai lá, pula e faz. Sendo que isso é um erro cometido pelo jovem advogado, que na realidade tem a sua necessidade e acaba pulando de qualquer altura pela necessidade que tem. Sendo que em determinadas questões, e com o passar do tempo, o advogado ele vai tendo amadurecimento e sabendo como se comportar em determinadas questões. Por quê? Como é que você vai precificar um atendimento em uma delegacia, em uma questão de flagrante, em uma questão de inquérito policial, ou em uma questão em que você vai apenas acompanhar a vítima, até porque o advogado também pode representar a vítima. Como que você vai lidar com essa questão? Primeiro, durante muito tempo, né, eu pensava o seguinte, eu preciso, isso no início da carreira, eu preciso pagar minhas contas. E nessa de pagar as contas, o advogado ele vai pulando de qualquer altura. Então, qualquer situação que aparece, o advogado abraça. Tanto é que antes de começarmos a gravar, que eu te falei sobre o meu primeiro escritório, que era no Vilar dos Teles, em cima do Bar do Sandrinho, né? Que é onde a galera, quando dava 6 da tarde, começava a beber ali, cracudinha de Brahma, balde por R$20. Enquanto a galera bebia o balde por R$20, eu estava no escritório trabalhando. Então, assim, no início da carreira, o advogado ele está sujeito a muita coisa. Então, o advogado ele acaba barateando muito o seu trabalho. Sendo que, com o passar do tempo, o advogado ele vai começando a precificar melhor por conta da experiência adquirida, por conta do calo que o advogado já adquiriu, por conta dos murros em ponta de faca que ele deu. Então, hoje, como que se vai precificar um procedimento? Normalmente, eu levo como parâmetro, primeiro, a complexidade do que está em atuação. Um exemplo simples. O camarada me liga e diz o seguinte, Diego, na delegacia preso em flagrante crime de homicídio. O cara tem um preço para isso. O cara me diz, Diego, estou na delegacia preso, o meu crime ele é receptação, tem um preço. Diego, estou preso, meu crime é furto qualificado, tem outro preço. Até porque, de acordo com o que está acontecendo, você vai precificar. Por óbvio, você vai fixar um valor mínimo para qualquer tipo de situação e, dependendo da complexidade, você vai escalar esses valores. Então, no meu escritório, eu já cheguei a fazer isso. Hoje eu tenho um valor mínimo para poder estar em uma delegacia de polícia e, dependendo da complexidade do procedimento, nós vamos escalando cada vez mais o valor. Até porque o procedimento policial, ele é apenas o início do problema jurídico que a pessoa tem. Então, se o advogado ele chega durante um flagrante, eu digo isso hoje, né? Se o advogado atende um flagrante e cobra R$500 pelo flagrante, ele pode ter certeza que esse cliente não paga R$10.000 no processo. E olha que isso é um valor mínimo, um valor razoável a nível de processo que você termina com ele em uma NPP. Então, o valor que você vai precificar a nível de atendimento em delegacia, ele vai dizer muito sobre o valor final do teu processo. Então, tudo tem que levar em consideração. Complexidade do processo, quantidade de pessoas presas e valor atribuído ao processo e eventual defesa que vai ser realizada até a sentença de primeiro grau. Entendi. Como lidar com a expectativa do cliente de ser solto, dele achar que está pagando e vai ter que ser solto? O senhor lidar, como um advogado lidar com isso, advogado criminal? Everton, primeiro, né? Todo mundo quer ser solto. Só que todo mundo que quer ser solto não será. Essa é a grande realidade. Em muitas das situações, o que eu encontrava? A pessoa liga e fala assim, doutor, mas o meu familiar vai ser solto? Eu digo assim, depende. Ela depende do que, doutor? Doutor, depende da boa vontade do magistrado. Depende da boa vontade do delegado de polícia. Agora, de mim, eu tenho certeza que não depende. Por quê? O papel atribuído pelo advogado você tem, na legislação, pena mínima, pena máxima, você tem possibilidades dentro de aspectos legais para conseguir uma liberdade, sendo que, em determinadas questões, não é cabível a liberdade. Em determinadas questões, a prisão será aplicada. Então, existe essa obrigação do advogado chegar para o cliente e falar o seguinte, meu camarada, você vai ficar preso. Não tem jeito, você vai ficar preso
nós vamos instruir o seu processo e durante a instrução processual é que nós vamos começar a debater a liberdade. E eu digo isso porque, no início da minha advocacia, veja bem o que eu fazia. Quando a pessoa ia presa, a primeira peça que o advogado apresentava no processo era qual? Revogação de prisão preventiva. Camarada está preso, pede logo a revogação da prisão. Por quê? A revogação da prisão, antigamente, quando estava no início da carreira, pedia porque a família ficava agoniando o tempo inteiro. A família chegava, falava, questionava. Então, ela realizava a revogação da prisão. Sendo que já era sabido que o Ministério Público iria aparecer com aquela petição enorme de uma lauda pela metade, dizendo o seguinte: opto pelo indeferimento. Sendo que a manifestação do Ministério Público não tem discussão jurídica nenhuma, absolutamente nenhuma. O Ministério Público fala assim, ó, o crime é grave, o crime causa comoção social. Se mantenha pelas razões anteriores. Se mantenha pelas razões anteriores. E pior ainda, o juiz diz o seguinte: mantenha a prisão e adote como fundamento a decisão de folha tal. Ou seja, o promotor faz uma manifestação preguiçosa e o juiz dá uma outra decisão preguiçosa. Eu não sei se você já teve acesso a decisões de natureza, que o promotor diz, MP opina pelo indeferimento da liberdade, adotando como fundamento a manifestação anterior. O juiz decide, indefira a revogação de prisão e adota como fundamento a manifestação do Ministério Público. Só que a manifestação do Ministério Público não diz nada. Não diz nada. E a decisão do juiz, em consequência lógica, não diz nada também. Aí você tem que discutir no tribunal que a decisão, ela é... esqueci o nome agora que se dá. Tem um nome específico, teratológica. Que a decisão é teratológica. Só que aí você vai explicar para a família do seu constituinte, ó, família, a decisão é teratológica. Vamos pensar assim, será que tem que ter um esteroide na decisão? Então, no início da caminhada, eu tinha esse comportamento de pedir uma revogação de prisão, depois o juiz recebia a denúncia, apresentava a resposta à acusação. Hoje, né, com o amadurecimento, qual é a posição que eu adoto? A pessoa está presa em flagrante, vai passar pela audiência de custódia. Primeira coisa que acontece, filho, é a forma de falar, né, com a garotada. Filho, veja bem, o seu crime é X, a pena mínima é A pena máxima é B. Dentro dessa pena, o camarada sendo primário ou não sendo primário, você consegue já dialogar com ele de maneira muito rápida sobre eventual pena aplicada, dosimetria penal e regime de pena. Então, você já consegue fazer um esboço do que vai acontecer no final do processo. 4, 8 e ali dentro desse limite de reincidência... Você consegue apresentar um parâmetro para ele da vida do camarada. Eu digo para ele, ó, você não será solto. Então, você vai me pagar para ir na sua audiência de custódia se você quiser. Porque solto você não será. A sua soltura é a exceção à regra. É exceção à regra. Na Central de Custódia do Rio de Janeiro, nós temos uma magistrada, que ela, de fato, é legalista. Não é nem de ser garantista, é legalista mesmo, aplica o que está na lei. Tá? Eu não vou citar o nome, até por falta de autorização. Mas é legalista. Os demais são punitivistas, prende a torta e a direita. E o que acontece? Você conversa com o seu constituinte, explica para ele a complexidade do processo, fala sobre a falta de argumentação nesse momento inicial, para fim de você discutir uma revogação de prisão. Você trabalha a instrução do processo para poder conseguir fazer com que a audiência ocorra de maneira mais célere possível, e a partir desse momento, com a prova já instruída, né, com a prova já discutida, aí sim a gente começa a discutir a liberdade. Agora, você pegar uma pessoa presa em flagrante e de maneira imediata requerer uma revogação de prisão, com toda certeza será indeferido. Sendo que, o que é muito comum, a família está pagando, aí o advogado vai lá através da revogação de prisão. Aí indeferiu. O advogado ele faz o que toda família de preso gosta: habeas corpus. Falou que habeas corpus parece que é um negócio que vai cair uma luz divina, vai iluminar o complexo penitenciário, o cara vai sair pela luz como se fosse um anjo que é do lado de fora da cadeia. Então, algumas pessoas seguem por esse caminho. Hoje eu já não faço mais isso, né? No início da carreira tinha essa linha de raciocínio. Hoje que eu faço? Orientação. Preso. O Ministério Público tem um prazo de tantos dias
para oferecer a denúncia. Se for pela lei especial, pela lei geral, dependendo do crime, o rito que vai ser seguido pelo processo, esse é papo para um outro encontro nosso, tem os prazos processuais. Não apresentada a denúncia, bacana, agora nós temos aqui uma hipótese de relaxamento de prisão. Agora, apresentou a denúncia, mas ao apresentar a denúncia, o promotor vai lá e fez uma série de tipificações. Beleza, não tem problema, vamos discutir o processo, discutir a materialidade de determinados crimes, a autoria, e vamos levar isso de maneira técnica. E se for o caso de você permanecer preso até o final do processo, a orientação é essa. Não vale a pena o advogado hoje ficar fazendo requerimentos protelatórios tão somente com o objetivo de satisfazer ego de constituinte e dos seus familiares. Até porque, se o advogado dá orientação de ficar fazendo requerimentos protelatórios, vai chegar um momento em que seu constituinte vai falar: poxa, doutor, mas você não ganha nada. Poxa, doutor, você pediu, perdeu, pediu, perdeu, pediu, perdeu. Pô, doutor, sai do meu processo. Já vai haver uma quebra da confiança e o seu constituinte vai achar que você é um péssimo profissional. Quando, na verdade, no início da caminhada, o advogado já poderia chegar e falar: olha só, você não será solto nessa hipótese. Até porque o crime que você está sendo denunciado comporta a prisão. Então, vale a pena esse feedback do advogado falar para o constituinte: ó, nesse momento não é o período adequado para requerer uma revogação de prisão. Agora, por óbvio, para você chegar para o seu cliente e falar que não vai pedir uma liberdade, você tem que estar muito convicto do que está falando e você tem que estar muito seguro. Mas isso, quando você é claro e objetivo, estabelece uma condição de confiança e que dificilmente será quebrada. Hoje eu posso dizer que, pelo menos pelo último processo que ingressou no meu escritório, né, um processo complexo sobre um fato ocorrido na Zona Oeste do Rio de Janeiro, em que nós temos 10 presos, 4 fuzis apreendidos, salvo me engano, 9 pistolas e umas 500 munições. Eu chamei o meu cliente e falei: meu amigo, você não vai ser solto. Não adianta, não será solto. Eu vou ter que debater o processo. Que entra uma organização, uma tipificação de organização criminosa e a coisa fica mais salgada. Exatamente. Eu falei: nós vamos debater o processo. Durante a discussão processual, nós vamos requerer uma liberdade, se for o caso. Não vou pedir nesse início. E o que aconteceu? Passou um determinado período, o MP não ofereceu a denúncia. Aí eu fui até o presídio, conversei com o meu constituinte e falei: ó, vou pedir a sua liberdade hoje. Ele: doutor, mas você disse que não. Eu falei: ó, mas vou pedir por esse motivo aqui. Tem uma questão legal. O prazo para o oferecimento da denúncia é taxativo. O descumprimento desse prazo torna a prisão ilegal. E a prisão ilegal ela deve ser relaxada pela autoridade judiciária. Então, nós tivemos uma questão específica a ser analisada no procedimento. Então, a partir daí que foi discutida uma revogação de prisão. Deu certo? Na realidade, o que aconteceu no pedido, por conta da posição do Tribunal de Justiça do Rio, o TJ do Rio dificilmente reconhecerá uma questão de nulidade, a não ser quando ela é uma nulidade que já está alarmante demais, quando é uma questão que ainda está caminhando o que eles têm o hábito de fazer. Isso é uma questão prática, tá? É um feedback que vale a pena o advogado guardar. Réu preso... Tô anotando tudo aqui. Cidadão preso em flagrante, submetido à audiência de custódia, Ministério Público, está lá um exemplo, um crime de roubo. O camarada está lá, o prazo para oferecimento da denúncia. 5 dias, se não me engano, artigo 46 do Código Penal, não me lembro agora, para olhar a memória. Quem tem dúvida, vai lá na CPP, legislação e dá uma olhada. Aí, ingressei com o requerimento de liberdade, fundamentando como relaxamento de prisão. O que o magistrado fez? Ao invés de apreciar o pedido, submeteu os autos ao Ministério Público. O processo já estava 20 dias sem denúncia. O magistrado, no caso, ingressamos com habeas corpus, a Câmara Criminal indeferiu a liminar, determinou a apresentação de informação, sendo que, em processo eletrônico, sabemos que as informações podem ser dispensadas, a não ser que os autos estejam correndo sob sigilo. Só que aí o que a Câmara faz? Ela não dispensa as informações. Ela solicita as informações, aí o juiz da vara pega e faz o seguinte: forneça as informações e intima o Ministério Público no mesmo dia. Aí aquela nulidade que o juiz agora sabe que será reconhecida pelo tribunal, o que ele faz? Manda para o promotor.
Pra Não correr. sei se acontece isso. Eu acho que acontece, mas eu posso estar sendo até enganado. Né? Eu acredito que o juiz submete o processo ao Ministério Público, dá uma ligada para o promotor e fala assim, doutor, acabei de mandar um processo para você que a denúncia tem que vir hoje. Para poder eu receber a denúncia hoje. Senão, O sistema acusa. Eu trabalhei no MP há pouco tempo. O sistema acusa. Senão, o que vai acontecer? O tribunal, ele vai relaxar essa prisão. Aí no mesmo O Zap momento, Zap eu já não sei, né? Mas de repente. aí no mesmo Um cartório tem. Um cartório tem o Zap Zap. No mesmo momento, Isso aí eu sei. aí no mesmo momento, tá tem que quente, né? ficar mais avançado. Aí no mesmo momento em que o juiz submete o processo ao Ministério Público, acredita se quiser avançar um pouquinho, só para poder dançar a boca. Pode nosso beber bate-papo. tudo pro senhor aí. Tudo saiu, eu comprei tudo pro senhor. Ainda bem que o Cristiano Neves está ali atrás escondido, né? E o que acontece? Eu não sei se... Eu não sei... Aqui, as crianças chegam só para comer, ó. Os meninos fortes de São João. E veja bem, eu não sei se isso acontece, mas eu acredito que, de repente, eu posso estar sendo enganado pelo sistema do tribunal. Ao mesmo passo em que o juiz da vara presta as informações no habeas corpus, misteriosamente, o processo que está sem denúncia há 20 dias entra para o Ministério Público. O promotor lê a intimação 5 minutos após a remessa. Veja bem, 20 dias de processo parado. A Câmara cobra informações, o juiz presta informação e manda os autos ao MP. O promotor lê a intimação 5 minutos pós-intimação. Eu não sei se houve uma mensagem de WhatsApp falando assim, ó, meu amigo, abre o processo aí, porque vai dar merda. Porque aqui tem uma questão de nulidade gritante. O promotor de justiça faz o seguinte, a denúncia que não foi oferecida em 20 dias é oferecida em 30 minutos. Até menos. Eu fiz algumas denúncias, só que a assessora lá era uma máquina. Ó, 30 minutos. É uma máquina, a mulher é uma máquina. Tem modelo pra tudo. Tem modelo para tudo. Tem modelo pra tudo. 30 minutos chegou a denúncia. O juiz recebeu a denúncia 30 minutos depois de intimar o MP. E uma outra coisa que chama a atenção, a denúncia foi recebida 10 minutos depois. Aí eu vou lá e te digo. Ele ainda manda essa remessa lá pro tribunal. E ainda manda para o tribunal a decisão de recebimento de denúncia. Aí o tribunal dá uma decisão dizendo o seguinte, julgo deserto o habeas corpus em decisão monocrática porque perdeu o objeto. Loucura. Porque qual era o objeto? Uma prisão ilegal. Prisão legal. Agora, se o MP ofereceu denúncia e o juiz recebeu, eu vou julgar o que aqui? Não tem que ser julgado. Aí dentro disso eu vou lá e faço o adendo. Será que o sistema foi feito para a sociedade ou o sistema foi feito para o sistema? Porque se em uma questão dessa natureza você consegue visualizar toda essa movimentação da máquina judiciária e do Ministério Público para poder evitar um julgamento de nulidade no tribunal, você tem que começar a enxergar o seguinte, na realidade existe uma movimentação da máquina para poder você blindar aqueles que exercem o poder. Então, dentro disso tudo, eu ainda tive que explicar para o meu cliente. Assim, veja bem, o tribunal pediu as informações, o juiz mandou para o MP recebeu, denunciou, o juiz recebeu. Aí ele, caramba, doutor, mas eles não fizeram isso em 20 dias e realizaram em menos de 5 horas. Falei, rapaz, isso é para você ver, porque se lá no início eu falasse para você que você seria solto, você não seria. Até porque o sistema, ele foi feito... Ele vai se adaptando. O sistema ele foi feito, na realidade, para estigmatizar. E quando você está do outro lado da lei, o sistema ele foi feito para poder acabar com tudo que você tem. Família, dinheiro e dignidade. Porque, de fato, o sistema acaba com tudo isso. Começa dentro do processo e termina no sistema carcerário. Deixa eu devolver a fala, porque eu falo pra caramba, né? Pô, só hack, só tesouro, o senhor tá mandando só o creme de la creme. Tem que comer um pouquinho, né? Até Creme, porque, pode comer, isso é tudo pro senhor. rapaz, Pega esse garrafa aí pra mim, doutor Jonas.
Eu nem vou falar que eu vim lá do centro do Rio de Janeiro só para poder encontrar esse Tá cara. melado aí do Dr. Cristiano. Mas isso aí é... Tava sujo antes não, sujou agora. Pode. Cara, advogado, eu não acredito nisso não aqui, ó. É igual comida de preso. Para aqueles que não sabem, né? É queijadinha. Tá tem- bom pra caramba. Tem um cliente meu, toda vez que eu chegava lá na unidade prisional de Japeri, ele falava assim, ô doutor, quer beber o que hoje? Ah, rapaz, quero uma cerveja. Ele, poxa doutor, mas cerveja não tem não. Doutor, escolha a devida venda, mas eu vou pegar com a mão aqui mesmo. Pode pegar, tudo pro senhor aí. Aproveitando que Pode sujar, não tem problema. o Diogo Macruz já esteve aqui, né? Ele já batizou o local, então agora eu posso. Então, o meu cliente vinha sempre com uma água. Eu ficava enrolando que a água vinha no copo, né? Teve um dia que ele falou assim, doutor, estou sentindo que você não quer beber essa água. Eu falei, rapaz, se o sistema não gosta do preso, quem garante que não vai vender na água? Aí morre o advogado que bebeu a água do preso. Aí que eles passaram... Fora que eles já estão acostumados, o estômago deles está acostumado já, Ah, aquele já tá clima ali acostumado. já de beber Aí água o que de ele começou vala. a fazer, toda vez que chegava no presídio lá, ele vinha com Gatorade, com uma Coca-Cola, até que um dia Pode falar no chegou... microfone, Dudu. Até que um dia chegou um advogado lá e Pode falou esticar, assim, estica. caramba, Diego, o seu cliente traz Coca-Cola, traz essas coisas aí, cara. Esse cara tá te pagando com o quê? Mas não me paga o Coca-Cola quando eu venho aqui. Eu saio do Rio, venho pra Japeri, chego aqui e uma Coca-Cola. Ele, caraca, eu falei, aproveita e passa a cobrar Coca-Cola também quando vier no presídio. Agora, eu não sei se ele tá cobrando Coca-Cola até hoje, né? Vamos para a próxima questão, doutor. Muito bom, muito bom. Quando perder um processo, o que faz? Saiu lá, eis que julgo procedente a pretensão punitiva do estatal e condena um cara lá 8 anos de prisão, regime inicial fechado. O que faz nesses casos? Nesses casos, rapaz, você chega em casa, pega um charuto, pega o uísque, vai pra varanda, olha pra piscina e lembra o seguinte, minhas contas estão pagas. Daqui a pouco o cliente vai falar assim, porra, advogado é um filho da puta, né? Advogado é filha da puta. Olha lá, ele tá falando que se eu for condenado ele vai tomar uísque e fumar o charuto. Mas aí tem uma explicação, por quê? Você vai fumar o charuto, abrir a mente e pensar o seguinte, se a minha tese não foi acolhida, nós temos um prazo de 5 dias para interpor um recurso. Relação. Então bacana, não acabou o nosso problema por aí. O problema só está começando. Então nisso, o Everton, Pode botar passa... aqui assim, pra não cair. Rapaz, que é o que eu Mas falo se assim, deixar cair também não tem problema aí, não. apesar que eu estou me sentindo o Naldo Bene, né? Só faltou um moranguinho aqui do lado e a comida japonesa. Na Que o próxima Naldo- vai ter, na próxima. o Naldo é o cara mais honesto do mundo. Naldo é igual advogado. Não, Pô. eu estou igual o Naldo. O Naldo foi pro podcast cheio de fome, eu tô aqui também. Advogado que promete soltura do preso. Não, vai sair, pô, vai sair. Me dá o dinheiro aí. No Rio de Janeiro tem advogado que promete alvará, mediante pagamento. Acontece e muito, tá? Apesar que se o colega, porventura, uma hora me ver, eu vou deixar só adendo para ele, né? O cara mandou assim pro meu cliente, eu sou amigo do juiz. Aí o meu cliente, tá bacana, você é amigo do juiz? Sou amigo do juiz. O juiz cobrou 15 mil reais para poder te soltar. E é o seguinte, o seu advogado não está fazendo nada. Me dá 15, vou dar 15 para o juiz, e ainda tem um porém. Eu fui no casamento da filha do juiz. Não gostei muito não, mas fui. Tem que ir, né? Sabe como é que é? Esses caras aí emocionados com a vida de advogado, como eles sabem que eu sou advogado em alta, eu fui lá dar uma moral no casamento da filha dele. E nisso ele pegou os 15 mil do meu cliente. O meu cliente aceitou a proposta, burro também, pagou. É um estelionato isso, cara. Isso é um estelionato, pô. Nada, isso é um acordo de cavaleiro, está de caso notário e malandro, os dois fecham negócio. Aí ele aceitou a proposta, passou alguns dias, o advogado falou assim, ó, meu querido, o juiz está pedindo mais uma prata. E quem ouvir isso vai saber. Até porque aqui no Rio tem duas associações, né, de advogados criminalistas. O advogado, o colega, faz parte de uma das associações. Falou assim, ó, até o mês de abril
Ele falou que meu cliente era solto em abril de 2022, tá? Ela tá presa até hoje. Tá preso. Na época o camarada estava preso já, né? Aí o advogado falou com a mãe do cliente, falou com a mãe do cliente assim, só fazendo essa ponte, né? Que ele não mandou o áudio pro preso, ele mandou pra mãe do preso e pro pai do preso. Até o mês de abril, seu filho tá solto. O cara tá preso até hoje. Voltou a ser cliente do meu escritório. Mas o cliente não mata, não, um sujeito desse? Cara, eu acho que não mata, não. Será que é por isso que advogado morre? Advogado criminal? Advogado criminal é mal visto, né? Eu nunca vi de advogado criminal morrer por causa de cliente, não. Advogado só morre quando Deus diz que tem que ir. Papai do céu falou que chegou a hora, canta a trombeta e vai. Aí, o advogado ainda fez uma outra coisa. Ele começou a me alfinetar. Pegou a cópia da minha petição, mandou pra mãe. E ó, esse advogado aí, o Diego, não fez nada. O cara é 7 e tal. Aí ele levou os 15, levou um carro. Na época, o advogado ele vai saber o que eu falo. Levou um Agile Prata. Ele levou um Agile Prata 2012 do meu cliente. Se uma hora ele ver seu podcast, ele vai saber o que eu tô falando dele. De repente ele tá aqui amanhã. Advogado de Niterói. De repente ele tá aqui amanhã. Se vê algum advogado de Niterói, tu vai saber quem é. Advogado de Niterói. Advogado de Niterói, Moreno. Não, precisa mais. Calma, doutor. Daqui a pouco esse cara, como é que eu vou entrevistar esse cara aí? Aí, se você entrevistar, me convida. Apresenta 2 luvas de boxe. Que eu prometi pro meu cliente, que o dia que eu estiver na sala com ele, a gente vai fazer um sparringzinho de leve. Um G-Crimzinho de leve. Não, G-Crim nada. É 5 minutinhos sem perder a amizade. G-Crim pro senhor, pô. Quem Não. apanha não quer saber de perder a amizade, não. Quem apanha faz registro de ocorrência, pô. Aí, veja bem, brincadeira à parte, o camarada ele fez isso e ficou me alfinetando. E meu cliente condenado. E como você me perguntou do cliente condenado, o rapaz ficou condenado a 9 anos. Aí o processo até tem fase de recurso. Um garoto condenado, só que o processo era de uma quadrilha especializada em roubo de caixa eletrônico, lá de Santa Catarina. Aí o pessoal do processo, né, me procurou, pô, doutor, que papo de maluco desse advogado aí? Falei, rapaz, se o preso concordar com ele, deixa aí. Mas, rapaziada, tá tudo certo, bacana, você já me conhece, vamos seguir na nossa caminhada. Até porque eu represento a outra galera que estava solta. Aí a galera, não, mas se ele tá falando aí, vamos ver o que esse doutor vai arrumar. Falei, até aí bacana, beleza. Resumo do negócio. O advogado manda um áudio da família do preso, dizendo o seguinte, ó, agora eu preciso de mais 10 mil. Aí nesses 10 mil, a família do preso, poxa, mais 10 mil a gente não tem. O advogado sugeriu, veja bem, você me perguntou o que fazer quando o cara for condenado. O advogado sugeriu à família do preso pegar 5 mil no banco e mais 5 com a agiota, porque o pai do preso tinha uma margem de 5 mil reais no banco. Meu e tal. Deus. Aí falou, ó, o senhor pode pegar 5 no banco e procura na agiota. Ainda indicou a Jota. Não sei se ele indicou, não, mas sugeriu pegar com a agiota. O pai do preso não conseguiu os 5 do banco, mas conseguiu os 5 da agiota. Deu os 5 da agiota a ele. Aí passou um tempo, o cara continuou pedindo dinheiro, a família não teve mais como pagar. Aí a família veio até o meu escritório. Poxa, doutor Diego. Voltou o cão arrependido. Voltou o cão arrependido. Com rabo entre as pernas. Querendo ração e água gelada. Aí eu peguei e falei o seguinte, família, veja bem. Vocês foram, ninguém me comunicou, bacana. O advogado me atravessou no processo, que é a falta ética. Me atravessou no processo sem me comunicar. Mas tá bacana. Já que vocês estão me contando toda essa história, o que ele fez, agora deixa eu explicar uma coisa para vocês. Primeiro, eu já tinha feito a interposição do recurso do filho de vocês, que é o prazo de 5 dias. Então, como eu fui intimado, eu fiz a interposição. E na época, eu tinha feito até um pedido de encerramento de desmembramento do processo. Falei, fiz também o desmembramento do processo. Mas como o advogado que me deu sua alfinetada falou tudo isso, vocês podem me dar esses áudios? Só que assim, eu fiquei puto com o advogado, pedi os áudios, deixei os áudios de stand-by. Aí eu fui lá, criei uma nuvem no Google Drive, falei o seguinte, pô, ele falou que era amigo do juiz do processo. Que era um outro processo que o camarada respondia, que não é essa ação penal
da condenar, suspeição. Não, suspeição se o negócio parasse por aí. Porque ele falou que ele já tinha feito uma transação com o juiz no áudio. Nossa. Fez uma transação com o juiz aí que eu absolvi todo mundo do processo. Falei, meu irmão, sabe qual é? Já que ele me deu uma alfinetada, falando mal do meu trabalho e falando mentira, eu vou dar um presente para ele também, só que de grego. Peguei os áudios, criei uma nuvem no Google Drive. Aí, como o cliente me reconstituiu, né? Houve uma reconstituição, peguei a procuração com o cara, me habilitei nos autos, fiz uma petiçãozinha simples, Botou os diante links. dos fatos chegados ao conhecimento desse casuístico, requer seja reconhecido a suspeição de ofício em razão dos áudios que seguem em anexo. O juiz mandou tudo pro MP. O juiz está no gabinete até hoje, ninguém despacha. O processo, ele simplesmente foi travado. Não anda para trás, nem para frente, nem para frente, nem para trás. Agora, está no áudio o cara falando que a filha do juiz era homossexual e a menina casou. Tá o áudio dele falando que o juiz era amigo dele, estava na sacanagem fazendo transação no tribunal. Tem Mas não áudio- tava fazendo transação, porque se tivesse, tava solto, né? Tem áudio Ele do vai cama- se fuder, que isso aí vai pro minha MP e a áudio OAB do cara vai se falando fuder. que era amigo pessoal do juiz e que o juiz favorecia ele. Então, cara, qual é a consequência? Se esse advogado tivesse êxito no que fez, ele iria me trazer um problema. Por quê? A família do preso ia falar assim, ó, o meu filho foi solto porque eu paguei. E poderia, de certo modo, achar que eu fiz pouco caso da questão do rapaz. E o que aconteceu em seguida? A família falou assim, caramba, Diego, nós tomamos um golpe de estelionatário. Falei, o cara é advogado, mas é estelionatário. Porque o que ele fez com vocês é crime. Ele fez com o idoso, obrigou você, orientou a pegar dinheiro com a agiota, o que é uma situação completamente absurda. Contra idoso, o crime continua sendo sem representação. Exatamente. Então, a família do preso voltou. Conversei com ele, foi o seguinte, ó, a pena do filho de vocês é de 9 anos. Esse garoto vai ter uma progressão de regime com cumprimento de 16% total de pena. Está lá na lei de execução penal. E esse garoto ele vai ficar preso durante um determinado período. Mas nós fizemos a interposição da apelação e agora tem as razões da apelação. E nas razões de apelação vamos debater tudo que tem que ser debatido. Além do mérito, vamos debater dosimetria penal. Então a discussão não acaba por aqui. A discussão ela vai para nível de recurso de apelação. Se eventualmente na apelação o acórdão nos for desfavorável, nós vamos levar isso ao Tribunal Superior, se tiver uma hipótese de cabimento. Então, tudo isso parte de um momento de transparência. Não precisa do advogado ter medo de falar. O cara foi condenado, chega e fala, ponto. Até porque quem condena é o juiz. O advogado só tem que demonstrar que ele, dentro do que foi orientado, ele entregou o trabalho que ele prometeu entregar. Óbvio, nunca prometendo absolvição e nem mesmo liberdade. E nem mesmo prometendo que o preso vai pegar uma pena mínima ou que ele vai pegar um regime de pena diferenciado. Até porque você não tem garantia de que isso irá acontecer. Bacana. E outra coisa, se o advogado fizesse com você, não faça o que eu fiz. Até porque hoje o advogado, toda vez que ele me vê, ele atravessa a calçada, né? E assim, não vou falar o nome do amigo, mas ele está sempre lá fazendo promessa ainda e Daqui a vive pouco eu dessa tô maneira. entrevistando ele aqui. Tá, e vive dessa maneira no tribunal. Infelizmente é uma realidade. E não vai longe não. Isso também acontece em São João de Meriti. São João de Meriti não é isso não. São João de Meriti é muito escritório que não é de advogado, mas diz que é advogado. Qualquer dia será objeto de discussão. Qualquer dia vai ser teu cliente, pô. Não, qualquer dia será objeto de discussão na nossa subseção. Qualquer dia vai virar teu cliente, pô. Vai Até ser porque- preso, vai mandar te chamar, que tu é o até melhor de porque- São João. Até porque também eu já estou levantando a bandeira, né? Defendendo meus amigos advogados aí que ficam na internet dizendo, clica no link. Vamos para a próxima pergunta, doutor. Como foi a faculdade do senhor? Como foi o curso de graduação do senhor lá? Estudou na Estácio? Estudou onde, doutor? Everton, eu estudei na estátua de São João de Meriti, Mesma que eu. mesma que você, o núcleo do Vilar dos Teles. E na estátua de São João foi engraçado, por quê? Muitas pessoas que não sabem, mas eu estudei junto com a Thalita, que foi minha namorada, minha noiva e hoje é minha esposa. Então, assim, a faculdade me deu ainda a família. Deu os né? presentes. De presente, me deu esse boleto aí.
brincadeira à parte, né? Me deu essa mulher maravilhosa que me acompanha. Então, assim, estudei na Estácio, passei por excelentes professores, o professor Rogério Cruz, Rogério Cruz. Foi meu Marcelo professor, Garcia, bom pra um excelente caralho. professor. Penal ali na Estácio só tem bom, pô. Só tem bom. Até teve aula com o Pompeu, né? Não, com o Pompeu, Não? graças a Deus eu não tive aula com o Pompeu. Pô, mas o Pompeu era assim, né? Pô. O Pompeu, cara, o Pompeu ele era constitucionalista, né, cara? Hoje em dia, eu acho que ele tá dando aula de constitucional, se encaixou É, melhor. se encaixou Porque no melhor. penal ele dá uma rateada. Isso aí. Mas o Pompeu é Acho gente que ele boa. era a polícia penal, então... Gente boa, só tirava 10 com ele. O Pompeu deixava o pessoal fazer prova com código, consulta código, Parceiro. consulta material, ele é maneiro, mas, pô, quem aprende? O professor Marcelo Garcia, tivemos ali, tem uma galera boa lá ainda, o professor Sandro Ornelas, Carlos, teve aula com Sandro Ornelas? Sandro Ornelas, que o Sandro Ornelas. Ornelas é nascido em São João de Meriti, professor Carlos Henrique, né, o Carlos Henrique ainda tem lá a fotografia do vampirinho dele lá. Teve aula com o Anderson, não? Que era policial civil aqui do Rio, aí passou pra delegado da Polícia Federal agora. Cara bom pra caraca também dando aula. Não me recordo dele Meio não. fortinho, barbudo, bom pra caralho. Não, Quando ele foi- dava aula pra mim, ele tava pra ser transferido, ele foi chamado pra ir lá pra fazer o curso de Polícia Até Federal. por- Ele era polícia civil, era policial civil aqui do Rio de Janeiro, até porque inspetor. o meu curso é de 2012. 2012. Então, em 2012 a galera já está aposentada, a maioria, até porque a Estácio... Menos se eu o não me Rogério engano- Cruz tá dando aula. Se eu não me Dá aula engano, até hoje. Se eu não me engano, antes de eu me formar a Estácio, ela teve um corte, porque a Estácio era empresa de família e ela abriu o capital. É, abriu capital, abriu Então, sociedade muitos anônima. dos professores foram demitidos, entrou uma galera nova para poder dar aula na Estácio. Eu sou doido pra dar aula na Estácio. Que tipo assim, eu tenho um canal no YouTube que eu já dou aula, eu tenho a mesa digitalizadora, isso aqui eu uso como se fosse um quadro. Aí eu vou explicando. Dentro do conhecimento ali acadêmico, eu tenho resolvendo provas ao vivo, provas da OAB ao vivo, eu resolvendo a prova toda. Falando as teses, escrevendo igualzinho uma prova da OAB mesmo. Fazendo o meu concurso, fazendo os concursos anteriores. Eu tô para começar a fazer esses novos concursos da OAB, que depois que eu fiz, veio 4, né? Sim. Eu tô para fazer essas 4 últimas provas, peças práticas profissionais da OAB. É um bom caminho, até porque muita gente, né? Eu digo isso, posso falar sobre hoje, né? O dia de hoje ele é até importante, por quê? Tem uma senhora que hoje já é advogada, se tornou Eu conheço. advogada hoje. Minha Dona amiga da faculdade, Rosana. Dona Rosana. Dona Rosana, hoje pegou a carteira da ordem. Então, assim, ela trabalha comigo já, acho que há 3 anos ou mais. E ela sempre querendo dizer, tipo assim, Rosana, não desiste, por quê? Para quem já está no fundo do poço, qualquer gota que pingar é lucro. Pingou qualquer coisa, se agarra. Então, hoje, né, ela pegou a carteira da OAB e, assim, com muita luta. Nós ficávamos lá no meu escritório, né, que é aqui no andar de baixo. 11º. Ficávamos lá no escritório e lá eu comprei um quadro, inclusive, para poder ficar debatendo. E o que eu fazia? Me chama, pô. Assim, ó, hoje, Me chama, pô. toda Eu sexta-feira, gosto. tinha a sexta-feira do sofrimento. Porque eu falava assim, ó, Rosana, é seu dia. Marlon, é seu dia. Então, assim, cada um tinha lá o dia de ministrar um pouco de aula para poder ajudar com o conhecimento. Então, assim, é muito bacana. poder Cara, vou te contribuir. contar uma história da Rosana. Defensoria. Todo mundo rindo na cara dela. Só um Menos instante. eu. O Ronaldo Beni tá aqui, tá comendo pra caramba. Todo mundo rindo da cara da Rosana lá na defensoria. Falando que era meio maluco e tal, mas eu vi ela esforçada pra cacete. E hoje esse pessoal que riu dela, ninguém passou no AB. Quem ri por último, às vezes, quem ri por último ri melhor. Aí, Pessoal falando negócio de isenção, que ela forçou uma isenção lá pra alguém, que eu não sei o quê. eu não vou Ninguém falar passou quem, na AB. eu não vou falar quem ri por último ri melhor, porque quem ri por último ri atrasado. Na realidade, quem ri por último ri atrasado. Na realidade, quem ri primeiro tá rindo que não tem graça. Até porque, se a pessoa ficar rindo de determinadas questões como essa, beira o absurdo. Por quê? Eu posso dizer por mim. Hoje, eu tenho meu escritório já desde 2016. Né? Eu comecei minha advocacia sozinho. A minha advocacia começou com um computador e uma mesa. Olha eu aqui. A mesa, eu comprei, a minha primeira mesa, né? Eu comprei na Shopping Matriz. A minha primeira cadeira foi no Mercado Extra, quando a cadeira, né, ainda era R$350, uma da Kai, não lembro alguma coisa o nome, que hoje a cadeira tá cara pra caramba, mas na época era bem baratinho. E eu comprei uma mesa menor do que essa no Vilar dos Teles, lá perto da Guaxa, não é nem Vilar dos Teles, é Guaxa já.
lá em Belford Roxo, em uma loja de móveis usados. E o meu primeiro ar-condicionado era um ar-condicionado de chão que eu comprei de um cara em Éden, que mora em cima da rodoviária de Éden. O cara me vendeu ar-condicionado que não funcionava. Aí... Guerra. O ar-condicionado portátil que não funcionava. Eu coloquei na minha tomada lá e, meu irmão, vamos ver se essa merda funciona, né? E ali suando, ralando, a Thalita, que é minha esposa, lá junto comigo. Deus te honrou. A Thalita trabalhava aqui no prédio, no escritório do Alexandre Pires, um excelente advogado, gente boa. Eu vou tentar entrevistar, eu não tenho contato com ele. Eu vou tentar chegar nele para chamar ele, se tu puder fazer essa ponte. Ele é gente boa, ele me trata bem. Toda vez que eu vejo ele no corredor, eu falo com ele, ele me responde. Aí, Tava lá quando eu recebi minha carteira. Eu comecei meu escritório. Eu lembro até hoje que eu chamei um amigo meu, Leonardo, e falei assim, Léo, cara, veja bem, eu vou montar meu escritório. Ele falou assim, desculpa o termo, tá? Ele, viado, tu vai montar o escritório como? Tu não tem dinheiro, não tem sala. Pô, não tem muito problema, irmão, olha só. Eu comprei um móvel, porque quando eu comprei a mesa, eu ainda não tinha sala. Eu comprei a mesa, mas não tinha sala. Igual eu, comprei essa mesa aqui, eu não tinha sala. Eu tenho a mesa e tenho o computador. E agora, vou colocar isso aonde? Ele, cara, o que tu vai fazer? Eu falei, rapaz, eu tenho R$1.000. Pô, aluguel da sala é 800. Eu vou correr atrás de um dinheiro para botar ar-condicionado. mês. Aí um amigo meu me emprestou mais uns R$500, aí o ar-condicionado eu comprei por 700. E na época eu tinha um Voyage. E eu estava morando em Belford Roxo, Nova Aurora. Aí, sabe Longe. qual é? Eu vou montar esse escritório aí. Aí eu fui lá no Belardo Stelle, vi em cima do Sandrinho, o dono do prédio lá, o Alan, pô, gente boa, meu amigo até hoje. Vira e mexe, ela me manda mensagem, falando, e aí, Diegão, como é que tá, cara? Virou meu amigo. Aí eu fui lá, aluguei a sala. Só que mal sabia o dono do prédio que eu só tinha alugado o primeiro mês. Nunca sabe. Então assim, eu aluguei a Só sala... acho que não cobrou depósito, né? Não cobrou depósito não, ele me cobrou pra entrar. Acho que cobrou pra Porque entrar. como tinham muitas salas vazias, ele queria alugar alguma. Ele tava no risco ali já. Eu peguei, aluguei a sala. Na cara e na coragem. R$800 em frente à prefeitura, sem ar-condicionado, a porta, daquelas portas de casa de vó, de ferro pesada, a janela grandona, né, de abrir, Parecia um presídio quando chegava no escritório. parecia um presídio. Até que um dia o meu cliente chamou meu escritório de Caverna do Dragão, né, porque a entrada parecia uma Caverna do Dragão mesmo. Aí foi quando eu tomei vergonha na cara e mudei de prédio. Mas no início foi assim, bateu o vencimento do primeiro mês de aluguel, eu tinha uns R$600. Mas, pô, se o aluguel vence hoje, é só falar que eu estou ocupado e daqui a pouco eu pago. E vamos vendo. Peguei o dinheiro, coloquei de gasolina, então, meti-lhe um cadastro na Uber, eu fui rodar, porra. Comecei a rodar na Uber, eu fiz o dinheiro do aluguel, paguei aluguel e voltei para os trabalhos. Caralho, que guerra, hein? Fiz audiência no juizado civil por R$100 Jack. e ralando, Audiencista. até porque eu morava de favor em Belford Roxo, que eu não tinha onde morar, mas na casa do meu tio Roberto. Tinha o meu carro, porque na época tinha me ocorrido uns fatos, então eu perdi tudo do dia para a noite. Aí comecei essa caminhada. Primeiro mês paguei, segundo mês paguei, no terceiro mês eu estourei um processo. Que foi quando entrou no escritório um processo de estupro de vulnerável. Que foi... Antes tinha muitos processinhos de juizado, né? Aí entrou um processo de estupro de vulnerável, né? Aí eu falei, pô, agora que eu vou ficar rico. Vai arrebentar. Pô, primeiro processo, R$10.000. Pô, R$10.000 na mão do advogado iniciante? Porra, Tô rico, irmão. é festa. A mulher era aposentada. Ela pegou o empréstimo e pagou os 10 à vista. Caralho. Irmão, Onde as pessoas vê sorte, eu vejo Deus, tá ligado? é isso aí. Ela me deu os R$10.000 à vista, nem eu acreditava. Aí, fui lá, né, pô, R$10.000 à vista, comprei logo umas outras coisinhas, comprei um computador em Belford Roxo por R$500, e o cara que me vendeu o computador lá cheio de poeira, horrível, que depois eu doei o computador para a igreja. Aí peguei, fui na caminhada, logo em seguida, peguei um outro processo. Aí depois fiz um outro processo de latrocínio, que eu até absolvi o rapaz. O do estupro foi condenado, né, até porque era indiscutível a questão do processo. E a partir daí começou a caminhada. E foi até sobre aquele papo que nós estávamos tendo no início. Muitas das vezes, caminhar sozinho pode doer. Mas é melhor sentir a dor no início e ter um sabor de vitória no final do que
a viver como as pessoas vivem hoje, né? É Posta difícil lidar com o tudo. ser humano. Posta tudo, tá tudo muito bonito, tudo muito bacana, só que na realidade por dentro ninguém sabe como está. Então é assim, né, que foi o início da advocacia. Vamos para a próxima pergunta. Como foi a sua preparação para a prova da OAB? Cara, a minha preparação para a prova da OAB, ela aconteceu da seguinte maneira. Na época, eu morava aqui no centro de São João com meu pai. Né? Isso antes de me ocorrer um fato eu ir morar em Belfort Roxo. Eu, no início, eu não estudava em curso nenhum, então eu tinha muito hábito de assistir aulas na internet. Tinha o curso CEISC, se eu não me engano o nome é esse. CEISC. O professor, ele fazia muitas anotações no quadro e tal, e depois eu comecei a acompanhar um professor de processo penal, que ele é defensor público, eu não lembro o nome dele agora, mas é Rodrigo... Não é, mas ele tem um canal até hoje no YouTube, que é o Penal em Foco, que ele sempre fazia umas anotações. Então o que eu fiz? Eu comprei um caderno, fui lá, falei, eu preciso de aprender o quê? Penal para minha prova de penal, eu tenho que ficar bom em penal. Peguei o curso dele, que era sobre penal, comecei a estudar inquérito policial, e aquele conteúdo maçante de inquérito policial. A aula é disponibilizada até hoje, ele não apagou as aulas, ficam lá até hoje. E eu ali, ó, copiando. O cara é um anjo. Cada palavra eu copiava. Ele é um defensor público baiano, defensor público federal. Eu copiava tudo. Então o que é aquele caderno pesado, maciço de conteúdo? Então eu tinha o hábito de escrever para memorizar e depois ler em voz alta, que era a minha técnica de memorização dos assuntos. E passou um determinado momento em que o caderno não era mais suficiente. O que eu fiz? Eu comecei a colar as coisas na parede. Por quê? Eu pegava o papel, anotava o assunto, pegava a fita durex, vá para a parede. Pegava outro assunto, vá para a parede. Pegava uma súmula, vá para a parede. Até que chegou um momento em que a porta do meu armário era cheia de adesivo colado. Aí estava assim, ó, constitucional, aqui, penal, aqui, processo penal, aqui, direito do trabalho. E eu vinha colando os assuntos de acordo com a... Direito do trabalho, pouquinho papel colado. Pouquinho, porque era aquela matéria que você tinha que fazer para poder somar as 7 Fazer matérias uma pontuaçãozinha. do conteúdo. Porque eu escolhi 7 matérias para estudar. Até porque eu tinha uma professora de direito do trabalho, que era Eliane. Gente boa demais, super atenciosa, então eu aprendi bastante com ela. Se hoje me perguntar o que está no artigo 1º da CLT, eu não sei nem o que é CLT. Aí eu peguei e fui fazer. Tanto Quem sabe tá internado. Oi? Quem sabe o artigo 1º da CLT tá tudo internado, é tudo maluco. Eu confundi CLT com CTI, se deixar. Aí eu fiz essas matérias, então eu tinha um hábito de colar tudo na parede para poder conseguir memorizar. Então muitas das vezes eu acordava, eu ia lá e olhava. Assunto tal, isso. Ia lendo, antes de dormir. Às vezes eu acordava de madrugada, ia lá e lia. Sendo que eu ficava mais de 10 horas estudando. Por quê? Eu ia para o estágio, chegava em casa e dormia pouco. Então, eu otimizei a minha hora de sono para poder aumentar a minha carga de estudo e conseguir compensar com o meu tempo de estágio, que estagiava na época na Defensoria Pública. Aí depois Doutora Kátia Sharp. Isso, falecida Kátia Sharp. Gente boníssima. Boa pra caramba. Aí depois de passar, né, na prova geral, né, Na primeira fase, aí que eu comecei a estudar para a prova mais específica. Que aí eu peguei, de fato, fiquei só estudando conteúdo de penal, processo penal, e mesmo assim fazendo estudo de casa mesmo. Então, assim, o meu estudo, ele majoritariamente foi em casa, né, no quarto. Pelo YouTube. E pelo YouTube. Aí eu cheguei a fazer, não perdendo muito, cheguei a fazer um curso de resolução de questão do professor Glioche. Para a segunda fase. Para a primeira fase. Na primeira fase. Na primeira fase. Passou, fez quantas vezes a prova, doutor? Uma vez. Uma vez. Uma vez, eu passei na prova da OAB ainda no 8º período. Eu fiz a primeira prova... Deu aula? A aula eu não sei se eu dei não, mas eles concordaram comigo. Eu passei na primeira fase, né, na primeira fase, aí fui fazer a prova discursiva. Na prova discursiva, eu fiz a repescagem. Por quê? A minha primeira prova, eu fiz ela a lápis. Então, na hora de passar a caneta, não deu tempo. Caramba. Então, o que aconteceu? Acabou que eu entreguei muita coisa sem passar a caneta. O cara então, não considera. Anulou minhas questões. Aí eu já saí dali, né, convencido de que eu tinha, de fato,
tido uma pontuação ruim, eu fui fazer repescagem em Caxias. E na repescagem, eu já comecei fazendo tudo a caneta. Então, quando bateu o horário de ser liberado, eu falei, ó, acabei minha prova, toma e fui embora. Até porque também a prova foi muito tranquila. Até porque a peça processual da época foi uma alegação final de processo de tráfico, em que o crime, né, que estava sendo discutido, ele narrava o seguinte fato, que era um idoso morando em uma comunidade que era obrigado a guardar a droga do tráfico. Eu tenho um vídeo resolvendo essa questão aí, pô. Aí o que se discute é o seguinte, inexigibilidade de conta diversa. Porque se o Estado não consegue prover segurança para o morador de uma comunidade, ele também não pode obrigar que esse morador não faça o que o tráfico determina. Então, justamente por isso, foi reconhecida a inexigibilidade de conta diversa, que era uma causa excludente de culpabilidade. Para poder você conseguir resolver a questão. Aí acabou que eu tive uma boa pontuação, salvo o melhor juízo, acho que eu tirei foi 9 pontos na prova discursiva. Deu aula. Para finalizar, a advocacia corresponde às expectativas que o senhor tinha durante a faculdade? Pô, irmão, se corresponde, eu não vou falar se corresponde. Mas veja bem, eu saí de Nova Aurora e hoje eu moro em um apartamento que é minha casa de frente para a piscina. Então, assim, você sair de Nova Aurora, um bairro em que você andava com sacola no pé por conta do barro, e você morar em um apartamento, que, pô, você tem uma varanda ampla, que é de frente para uma piscina, em uma área nobre do Rio de Janeiro, eu acho que compensa, né? Vale a pena, até porque se você consegue obter bens materiais através do seu trabalho, fazendo algo que é lícito, então é sinal que compensa. Muitas pessoas podem falar assim, Diego, mas você vai dizer que compensa por conta do retorno financeiro? Isso daí não é correto, não é ético. E assim, cara, vamos ser realistas, né? Ninguém gosta de ser pobre, ninguém gosta de não ter. Ninguém gosta de chegar no restaurante e olhar quanto custa o preço do que vai comer. Então, assim, eu posso dizer que a advocacia corresponde às minhas expectativas, porque hoje eu posso chegar em qualquer lugar com total tranquilidade, que eu não preciso ficar me preocupando quanto custa. Então, o que eu tive de retorno da advocacia, né, o fruto que a advocacia me deu foi, eu saí de uma região muito pobre, hoje eu moro em uma região muito melhor, eu não tenho do que reclamar, hoje eu tenho o hábito de falar para meus amigos, né, eu chego em casa e eu vou passear com o cachorro na rua, coisa que antigamente se eu passeasse com o cachorro na rua aqui, estava arriscado eu ter que sair correndo porque o local São João tu vai ser assaltado. Não, São João aí tu vai te roubar até o teu cachorro. O meu cachorro é o vira-lata, né? Vai roubar o vira-lata. Vai roubar, eles roubam. É sacanagem roubar o panquequinha lá de mim, não pode. São João não pode ter nada. Então, cara, na realidade São João até pode, né? O único problema é que as autoridades, elas abandonaram o município. Mas, assim, é um bom lugar. Então, o que eu digo que eu tive de retorno da advocacia é, hoje, né, da minha advocacia, quase toda a minha família vive da minha advocacia. Digo isso porque minha mãe vive da minha advocacia, meus sobrinhos estudam em colégio particular. A partir da minha advocacia, hoje eu moro em um local bacana. Por conta da minha advocacia, hoje eu posso comprar um carro, comprar uma moto. Por conta da minha advocacia, hoje eu tenho um escritório bem estruturado por conta da minha advocacia. Hoje eu consigo ter acesso a determinadas coisas por conta da advocacia. E assim, o principal, hoje eu tenho segurança por conta da advocacia. Porque o retorno que a advocacia me deu, ele pôde proporcionar segurança, porque você tem uma elevação patrimonial por conta do seu trabalho e a partir daí você consegue ter segurança, porque você passa a viver bem, morar bem, se alimentar bem, estar em bons locais. Então esse foi o bom fruto da advocacia. Conseguir proporcionar coisas que antigamente não era possível. Antes não era possível imaginar entrar dentro de uma loja e comprar um exemplo, né? Botar um exemplo bobo, comprar uma televisão. Ia comprar uma televisão, tinha que parcelar em tantas vezes e tentando fazer um carnê no nome de alguém. Então, assim, você poder entrar em determinados locais, você poder comprar, você ter acesso a bens materiais por conta do seu trabalho, é sinal que está dando certo. Porque se você não conseguir tirar proveito material do seu trabalho, é sinal que alguma coisa não está encaixando e essa conta ela não está fechando. Doutor, o maior prazer de ter o senhor aqui. Vou publicar esse vídeo. Arruma mais gente para a gente poder entrevistar aqui. Pode chamar os amigos do seu advogado, qualquer área. A gente vai entrevistar aqui de A a Z. Para aquela pessoa que está estudando, para aquela pessoa que já é advogado
para a gente estar podendo ajudar essas pessoas, agregando valores na vida dessas pessoas. Essa é a minha única intenção. O Senhor abençoou muita gente hoje através desse videocast. E a gente vai subir ele para o YouTube. E mais para frente a gente vai estar marcando, porque é muito conteúdo para 1h10, 1h30 ali no máximo. Para o senhor estar passando é muito pouco tempo para muito conteúdo que o senhor tem, tá bom? A gente vai estar marcando 1 hora mais para frente. E é isso, pessoal. Doutor Diego Macedo, tem algum recado, doutor Diego? Pessoal, primeiro, se for preso, não me ligue, principalmente se for de madrugada. Brincadeira, ligue sim, que de madrugada é melhor. Mas, na realidade, assim, cara, a orientação que eu posso passar, né? Até para poder finalizar. Primeiro ponto, tenham cuidado, por quê? Todo mundo diz assim, o fulano é criminoso, o ciclano é criminoso. Aquele ali rouba, aquele mata, aquele trafica, aquele é envolvido com determinado crime. Mas assim, tenham cuidado, por quê? Tem determinados crimes que a pessoa pratica por opção. E tem crime que a pessoa pratica por emoção. Vou te dar um exemplo, crime de homicídio. Todos nós estamos passivos a cometer um crime de homicídio. É comum. Eu posso pegar agora o meu carro, parar do lado de um bombado de Honda Civic na Rua da Matriz, não gostar do cara e simplesmente, irmão, fazer um mal a ele. Praticar um homicídio. Ou de repente o camarada pode pegar e me agredir porque ele está com um problema pessoal. Agora, isso daí é uma coisa que pode acontecer com qualquer um. Agora, isso daqui, telefone celular. Por quê? Quem é a pessoa que não tem um amigo ou não tem um conhecido que é envolvido com alguma atividade ilícita? Aquele que falar, eu não conheço ninguém que é envolvido com uma atividade ilícita, essa pessoa ela é um extraneutro em qualquer lugar. Até porque, principalmente nós que somos da Baixada Fluminense, temos amigos que acabam se envolvendo com tráfico, com milícia, com crimes patrimoniais, com crimes não patrimoniais, com estelionato, então, fora do gibi. E essas pessoas falam conosco regularmente, né? Alguns na condição de cliente, outros na condição de amigo. E dependendo do que a pessoa fala no telefone, ela pode, até mesmo, sem ter o conhecimento, se envolver em uma questão criminal. E trago como exemplo um processo de um rapaz que ele foi comprar um telefone de um amigo pessoal, amigo íntimo, e mandou uma mensagem pelo telefone. Eu quero um telefone modelo tal, consegue para mim? Só que a pessoa que mandou a mensagem não tinha ciência de que a pessoa que recebeu a mensagem estava sendo investigada por organização criminosa. E uma organização criminosa voltada para a prática de crime patrimonial, especificamente roubo de aparelho celular. O que aconteceu? Essa pessoa que encaminhou a mensagem acabou sendo denunciada por receptação e organização criminosa. Sendo que a pessoa tão somente queria comprar um telefone porque o amigo tinha um comércio com aparência de um comércio lícito. Que amigo é esse, hein? Porém, também vendia objetos ilícitos. Só que esses objetos ilícitos eram vendidos para terceiros desconhecidos. E esse amigo, por conta de uma mensagem, acabou se colocando em uma questão criminal. Então, o conselho é, tenham cuidado com o telefone celular. O telefone celular ele é o maior receptor de provas que nós temos hoje. Então, assim, telefone celular é aquilo que coloca uma pessoa solta, como também coloca ela presa. E essa semana, como eu disse, né, da delegacia, uma filmagem de brincadeira de um amigo para o outro fez com que uma pessoa viesse a ser presa e ser envolvida em um processo de roubo, sem ter qualquer envolvimento. Então, o cuidado é, se não sabe o que o amigo faz, evita a fotografia, evita a marcação de local em que está, principalmente quando está aquele grupão de amigos que você não sabe da atividade de todos, para poder você não acabar se envolvendo em um cenário de difícil solução. No mais, é apenas isso. E se eventualmente também quiser se meter, advogado vive de tragédia, essa é a realidade. Se todo mundo parar de cometer crime, advogado não trabalha. Se a empresa começar a fornecer o sinal de internet de maneira adequada, o advogado consumerista não trabalha. Se as pessoas passarem a respeitar o contrato, os advogados contratualistas não trabalham. Se a pessoa parar de cometer crime, o advogado criminalista não trabalha. Mas também não é por isso que nós vamos querer que tudo dê errado. Então, basta apenas uma questão de consciência para compreender que o Banco do Réus ele é o mais democrático que existe. E lá ele está esperando cada um de nós. Basta um simples deslize para poder estar de frente com o Poder Judiciário. E é isso. Pessoal, finalizo por aqui, agradeço a atenção, agradecer o convite, né?
É a primeira, mas vão ser muito mais, gente. Só uma dúvida. Quando monetizar o canal ganha minha parte, né? Ganha, claro. Ó, uma coisa que é certa, o advogado sempre ganha. Quando todo mundo estiver perdendo, o advogado ganha. E quando todo mundo ganha, ele também ganha. Quando todo mundo ganha, ele também ganha. E quando o advogado não está ganhando o que ele faz, sai do processo. Simples, né? Valeu, doutor Diego Macedo. Prazer Valeu, ter meu o querido, senhor um abraço. aqui. Vamos ter muito mais oportunidade de o senhor estar aqui, porque é muito conteúdo para pouco tempo. Faz a ponte lá com o doutor Alexandre para a gente estar entrevistando ele aqui também, pô. Beleza, eu já deixo também o convite, né, para quando nós formos ter o nosso bate-papo lá de sexta-feira no escritório, estarem presentes. Vou estar, com certeza. Valeu, gente. Fica com Deus. Deus abençoe. Falou, tchau, tchau.